Hoje estamos aqui reunidos para fazer aquilo que já devia ter sido feito. Revelar que as letras do Pedro Brunhosa foram escritas pelo Pedro Chagas Freitas. Lancei um perdigoto, viu-se? Querem provas? Eu provo. Vamos a esta passagem. Cheguei ao fundo da estrada, 2 léguas de nada. Não sei que força me mantém, é tão cinzenta a Alemanha e a saudade tamanha e o verão nunca mais vem. Isto é Pedro Chagas Freitas ou Pedro Brunhosa? É que é meio romântico, no fundo não diz nada, e eu sinto que se dissesse isto a uma pessoa que usa chapéu virado para trás, ela ia achar que era bué da deep, mano. Este verso é, na verdade, a Brunhosa. E até se nota, porque ele diz cinzenta Alemanha. E o Abrunhosa afirma-se como um homem de causas e assumidamente de esquerda. E bem, porque ele é branco e careca, ainda alguém podia confundir. O Pedro é uma espécie de Diogo Faro da música. Se o Diogo Faro fosse uma espécie e não uma doença crónica. Mas ambos são de esquerda e das causas. Ambos acham a Joana Mortágua a nova Joana d'Arc e ambos protagonizam nas mais enigmáticas festas de Ano Novo. O Pedro Abrunhosa nos aliados e o Faro em apartamentos. O pessoal diz que o Pedro escreve muito bem as músicas, que é um poeta. Eu não sei se concordo, porque ele para mim é uma espécie de Fernando Pessoa sem o distúrbio de personalidade. Escreve umas cenas vagas que cada professor de português pode interpretar à sua maneira e estão todos certos. Adoro disciplinas subjetivas. No entanto, há 1 ou 2 passagens em Pedro Brunhosa que dá para perceber. Vamos à primeira. Fiz 20 anos no chão, na noite de Amsterdão. Comprei amor pelo jornal. O Pedrinho foi às putas no estrangeiro. E bem! É isso que se faz em Amsterdão. Putas e produtos que nos fazem escrever música. Vamos à outra passagem. Trago-te em mim, mesmo que chova no verão. Queres dizer sim, mas dizes não. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Então, isto é violação! Isto é violação, Pedro! Ao menos paga outra vez, vai às putas outra vez. É uma decisão questionável, mas não é crime. Olha, contra a vontade da gaja. Mais uma cena em comum com o Diogo Faro. Mas isto são as letras do Pedro, não é? É tudo muito esquisito e pseudo-romântico. Eu até acho que todas as músicas do Pedro Brunhosa foram escritas enquanto ele estava bêbado. Porque ele tem as várias fases da bebedeira escondidas nas suas músicas, assim tipo simuladas. Ora vejam só, ele tem aquela música, Vem ter comigo aos aliados. Ou seja, é o início da noite, encontramos-nos ali, está tudo certo, vamos sair para os aliados. Depois tem a música do Ai, quem me leva aos meus fantasmas, ou seja, ele foi beber para esquecer. Estava deprimido, a vida estava uma merda e foi por isso que ele foi beber. E depois ele tem a música, é preciso ter calma, ou seja, é beber para esquecer, mas não é para esquecer a vida inteira nem para entrarem como alcoólico, ele só quer curar a depressão, não quer morrer. E depois ele tem a outra música, a do Socorro, estou apaixonado, que é o quê? Ele está bêbado na pista de dança e está uma brasileira a dançar twerk. E ele até pensa, caralho, é por isto que eu sou de esquerda, viva os imigrantes. Terá ou não o Pedro finalizado a jogada da noite com um grande classe como o Ronaldo? Ou seja, no cu? Quem sabe? Nem ele sabe, porque era de noite e o Pedrinho estava de óculos, porque está sempre. E a brasileira, portanto, como é que eu explico isto? Tinha passado o verão na praia. E os seus avós a vida inteira numa fazenda. Eu não sei se me estou a fazer entender. E quando um branco tenta desesperadamente não usar a palavra preto e acaba a fazer pior. E por fim, quero voltar para os braços da minha mãe. Que é referência à ressaca, não é? Que é o dia a seguir, na cama, deitado, não se consegue mexer. Que quer voltar para os bracinhos da mamã. Ajuda-me. Toda a carreira do Pedro Brunhosa é uma ode ao álcool. Um tributo, uma glorificação à bebedeira. O Jorge Palma até fica com inveja. E eu de repente a bater noutros músicos. Que gênio. Mas há uma música que o Pedro não escreveu bêbado. E nota-se que essa música não foi escrita sobre o efeito de nada. Até porque a letra da música é a coisa mais desinspirada que eu já vi. Porque ele está só a enunciar as coisas que está a ver. Vamos à passagem. Uma garrafa vazia, um cinzeiro apagado, um hotel na esquina, um sono acordado, um secreto adeus, um café a fechar, um aviso na porta, um bilhete no ar, uma praça aberta. Que é esta merda? Ele saiu à rua e começou a enumerar o que estava a ver. Isto não é nada, isto é uma merda. Mas pior ainda, isto não só é uma merda, como ele até desistiu da própria merda que estava a escrever. Ele não foi coerente com a própria escrita.
Ora vejamos uma passagem diferente na mesma música. Um poema deserto, uma cidade distante, um vestido molhado, uma chuva divina, um desejo apertado, uma noite esquecida, uma praia qualquer. Uma qualquer nem interessa! Todos os substantivos nos versos anteriores têm adjetivos adjacentes que os classificam e os transformam numa espécie de metáfora sem sentido que pode ser interpretada à maneira de cada um e meio que até parece profundo ao fazer algum sentido, até que chega à praia e caga completamente. É uma qualquer! Que se foda! O poema é deserto, o desejo é apertado, a chuva é divina e a praia é uma qualquer! O Pedro subtilmente atacou as praias. O Pedro descredibilizou as praias assim, muito subtilmente. Sabe o que é que o Pedro fez neste verso? Um roast às praias. Que orgulho! Já não via ninguém dar roast às praias desde a última vez que fui ao Twitter do Carapete. Mas já chega de falar da escrita do Pedro. Vamos agora falar da sua voz, que à falta de melhor adjetivo, é grossa como o caralho. E quando eu digo caralho, é o caralho do Nelson Évora. É que o Pedro Brunhosa tem a voz tão grossa que me deixa a pensar. Como será a voz de cama do Pedro Brunhosa? Porque a minha voz normal é esta, não é? Eu falo assim. Só que a minha voz de cama é muito mais grossa, é assim uma voz mais colocada, mais assim para molhar a cuequinha, mais sussurrante. Estou-me a fazer entender, não estou? O problema é que a voz do Pedro já é assim. Ou seja, a voz de cama do Pedro deve ser umas oitavas abaixo, não se percebe nada. Ele vai estar com a namorada na cama e a namorada vai lhe dizer: ai Pedro, diz-me coisas sujas ao ouvido. E ele vai e vira-se para o ouvido dela e... Diz outra vez, amor, não percebi muito bem. Quando o Pedro faz voz de cama, a única coisa que está no quarto que se arrisca a perceber o que é que ele disse é o cão. O Pedro tem a voz tão grossa que eu acho mesmo que ele conseguiria falar com animais que os seres humanos normais não conseguem. Aliás, grande prova que ele consegue é que ele já foi ao Maluco Beleza. O Pedro tinha um irmão toxicodependente e, se me permitem ser um bocadinho empregado de café, tinha, já não tem. É verdade, ele faleceu. E diz por aí que ele faleceu no estúdio do Pedro com uma overdose de música de merda. O Pedro estava a gravar um álbum novo e o irmão virou-se e disse: "Bada merda para isto, vou mas é ouvir Amy Winehouse." E foi. O Pedro também já foi ao alta definição e, como seria de imaginar, os olhos do Pedro ficaram chitadíssimos. Porque finalmente alguém lhes ia perguntar a opinião deles. Eles andam fartos de estar sempre escondidos atrás dos óculos e sabiam que seria esta a oportunidade perfeita para deitar tudo cá para fora. E quando o Daniel finalmente fez a pergunta: "O que dizem os teus olhos?", eles saíram de trás dos óculos escuros e responderam: "Olá Daniel, muito felizes por estarmos aqui. Então é assim. Primeiro, ainda bem que somos os olhos e não os ouvidos, que este gajo só produz merda. Segundo, estamos fartos de ter que usar óculos escuros em concertos à noite porque não dá para apreciar os decotes das senhoras de 40 anos da primeira fila que são fãs do Pedro. No entanto, agradecemos muito a utilização de óculos escuros sempre que for para fazer uma música com a Carolina Deslandes, que ela é ainda mais feia ao vivo. Terceiro, nós quando nos candidatámos a ser olhos de músicos que usam sempre óculos escuros, estávamos na esperança que nos saísse o Stevie Wonder ou até mesmo o Ray Charles. Quando percebemos que ia ficar com o Pedro, ficámos desiludidos. Mas não tão desiludidos como os olhos que estavam atrás de nós na fila, que os coitados ficaram com o Anselmo Ralph. E por último, Daniel, estás com sorte, que como a iluminação aqui na SIC não é muito boa, nós não vimos bem se estavas a dar indicações àquela atriz ou a assediá-la, então deixamos passar desta vez. Pois é, Daniel, o Pedro está sempre de óculos escuros, mas não é cego. Até porque normalmente os cegos dão grandes músicos. Pois é, pá. Temos que falar do facto de Pedro Brunhosa ser uma imitação barata de grandes músicos do passado. Ele nem devia poder usar óculos como imagem de marca, porque quem usava óculos e tocava piano originalmente na música eram gênios. É estranho em Portugal haver um gajo a tocar piano de óculos e a cantar músicas românticas que, quando quem já o fez antes dele, fez incomparavelmente melhor. O Pedro escreveu uma música sobre coisas que estava a ver enquanto passeava. Já o Stevie Wonder, por exemplo, escreveu e lançou uma música chamada I Just Called to Say I Love You em 1984, um ano depois de sair o primeiro telemóvel de sempre, que demorava 10 horas a carregar, só dava para telefonar durante meia hora até perder a bateria, custava $4.000 na altura, o que equivale a hoje, devido à inflação, cerca de 10.000 euros. Já para não falar do quão caro deveria ser o tarifário. E o Stevie Wonder, esse gênio da música e do romantismo, escreve uma música sobre telefonar para alguém só para dizer que a ama. Que gênio! Que romântico! Eu nem uso o Tinder fora de casa para não gastar dados. Dá para perceber a diferença?
O Pedro Brunhosa escreveu uma música sobre fazer o que ainda não foi feito. Isto é o Kim Barreiro de óculos. Em comparação, o Ray Charles improvisou a música What I Say em palco, num concerto em que esgotou o repertório com a sua banda, mas contratualmente ainda tinha que tocar mais tempo. Ou seja, ele improvisou em palco uma música que mais tarde foi reconhecida pela revista Rolling Stone como sendo uma das melhores 500 músicas de sempre. Já o Pedrocas esteve 5 anos sem lançar um álbum até 2018, ano em que lança o Espiritual, e uma das músicas tem o seguinte refrão: Oh, a noite está a chegar, oh, havemos nos salvar, oh, a noite está a chegar, oh, havemos nos salvar. Primeiro, no máximo salvas tu que o teu irmão já foi. Segundo, rimar verbos acabados em ar com uns ou-ous pelo meio? Calma, Shakespeare. Tanta eloquência também não. As tuas músicas têm que ser compreendidas pelo público para se conseguirem vender. Mas agora a sério, tira os óculos. Tu não mereces usar esses óculos a escrever assim. Mas atenção, eu acho que és bom músico na mesma. Tens o teu público, fazes muita gente feliz e vai haver sempre quem goste muito de te ouvir cantar. Nomeadamente os golfinhos. Sempre que há golfinhos no Tejo, não é porque eles vieram passear ou porque o Tejo não está assim tão poluído. É porque na noite anterior houve um concerto do Pedro Brunhosa. E os gajos vêm todos ver. Olha, olha, está um de nós em terra. Mas agora a sério, para com os óculos. Principalmente à noite. Usar óculos escuros à noite já te fodeu uma vez e tudo. É para aquilo. Se o gajo não tivesse de óculos, se calhar não se esbardalhava todo. Ele numa entrevista diz que se levantou logo porque tem um profundo treino de Krav Maga. E eu espero que ele tenha andado a ir aos treinos, porque ele vai ter que se levantar depois deste roast. Epá, eu tinha uma piada que tinha para este rosto, mas não meti, não tinha onde encaixar, era estranha. Que era uma piada sobre os álbuns do Pedro Brunhosa. Se vocês virem os nomes dos álbuns do Pedro Brunhosa por ordem, pelos anos em que saíram, parece que conta uma história. Que é porque ele em 1994 lança Viagens e depois lança Tempo, Silêncio, Momento, Luz, Longe, Contramão, Espiritual. Isto parece a curta história de vida da Sara Carreira.